Olá, boa tarde. Você é nosso convidado para mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo. O nosso programa também é transmitido pelo Facebook. Através da página da TV Rio Preto no Facebook, você pode não apenas assistir o nosso programa, mas até interagir conosco. Enviar perguntas aos nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser. Estamos aguardando a sua manifestação através do Facebook, na página da TV Rio Preto. No programa de hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre política. Estou tendo a honra de receber aqui um grande amigo, o jornalista Edinho Baffi. O Edinho, além de tudo, também tem trabalhado bastante na área de, vamos dizer assim, de aconselhamento político para candidatos, até não da nossa região, está trabalhando um pouquinho fora de Rio Preto, está trabalhando mais na região de Campinas. E até perguntava para ele agora há pouco de 5 cidades que ele trabalhou na assessoria de marketing desses candidatos. Foram 3 vitórias, não é isso, Edinho? Bacana, isso. Foi um resultado, uma eleição sempre muito difícil, a eleição municipal, né? Aliás, eu queria começar essa conversa, primeiro agradecendo a sua presença no nosso programa, agradecendo a sua conversa, iniciando essa conversa falando sobre essa questão. Eleição municipal. Não dá para analisar como muito colada nos problemas de ordem nacional, por exemplo. A gente percebe que em algumas cidades o PT, Partido dos Trabalhadores, teve problemas, acho que em Rio Preto foi uma delas, por conta da decadência do PT em nível nacional, etc. Isso respingou aqui em Rio Preto. Mas em outras cidades também conservadoras e também interioranas, como a casa de Araraquara, o PT reelegeu, e com votação expressiva, o prefeito, não é isso? Elegeu o prefeito da cidade. Então, e aí? Dá para colar, de alguma forma, a eleição municipal é um pouco separada, ela apartada desses problemas nacionais? Obrigado pela presença. Comecei com uma pergunta bem difícil, né? Vamos começar. Vamos lá. Obrigado, Rei, mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. É sempre um prazer estar em Rio Preto e ter a oportunidade de bater um papo com você e com os telespectadores. Eu acredito que eleição municipal, eleição para prefeito, tem características muito próprias e individuais. Cada cidade é uma história diferente, sem dúvida, né? Quando você cita a questão do desempenho do PT em Rio Preto, o PT já esteve muito próximo de chegar ao poder em Rio Preto, a assumir a prefeitura, não faz muito tempo, coisa de 15 anos, mas também por características próprias, não por influência de uma conjuntura nacional. Eu me recordo, e você que tem muita propriedade para me corrigir se eventualmente eu cometer algum equívoco, mas numa eleição em que o João Paulo, o professor Manuel Antunes ia ser o candidato, no mesmo partido do Valdomiro, isso. Aí o Valdomiro acabou sendo escolhido pelo partido para ser o candidato do PSB, o professor Manuel Antunes deixa de ser o candidato, de poder ser candidato, e aí ele resolve apoiar a candidatura do João Paulo. Isso. E aí ele oxigena o suficiente para levar para o segundo turno, e então o PT, numa diferença mínima, o Valdomiro ganha a sua primeira eleição para prefeito, e ali quase o PT chega lá. Mas não As pesquisas anteriores até a eleição mostravam até uma tendência de vitória do PT naquela ocasião, mas o Valdomiro acabou no último momento da... Exato, mas com esse fator que o professor Manuel Antunes foi o principal cabo eleitoral, porque ele vinha despontando, também ele já tinha um bom desempenho nas pesquisas, liderava, enquanto ele tinha a legitimidade para ser o candidato. A partir do momento que ele sai da disputa, ele transfere todo o seu, ou muito do seu potencial eleitoral para o candidato João Paulo. Mas eu digo isso que naquele momento a ascensão da candidatura do PT não foi decorrência do cenário federal. Claro. E naquela eleição, o João Paulo Rilo, por exemplo, se aproximou, até passou 100 mil votos. Exato. 50% dos votos praticamente. Muita coisa, realmente muita coisa. Então, assim, apesar de em 2 ocasiões, na eleição seguinte também, manteve um bom desempenho, mas nunca chegou à prefeitura. Sim, então, mas já na eleição seguinte, engraçado, na eleição seguinte já perdeu no primeiro turno. A eleição para o Valdomiro. Exato. Mas, porque já tinham aí uma outra situação. Exato. Mas assim, eu acho, voltando à pergunta,
que a questão, cada eleição municipal, cada cidade tem uma história, tem fatores que influenciam. Muitos acreditavam que o fato do prefeito eleito, Edinho Araújo, em Rio Preto, ter sido ministro do governo Dilma, ter participado do governo Dilma, isso afetaria o desempenho dele durante o processo eleitoral, e isso tanto é verdade que a principal candidatura de oposição concorrente ao Edinho usou muito disso para tentar colar a imagem do Edinho num provável desgaste, no iminente desgaste do governo federal na época da Dilma, e isso não colou. Né? Então, eu acho que isso deixa muito claro que eleição municipal é eleição municipal e não tem conexão com os fatos. É uma eleição mais personalizada. Personalizada, né? No caso aqui de Rio Preto, há um fator preponderante nessa história toda. O fator Edinho Araújo. Todo mundo dizia já há algum tempo atrás que o Edinho seria um candidato muito forte, qualquer que fosse o adversário. Ele, inclusive, teve alguns momentos de dúvida se poderia ou não ser candidato devido a pendências jurídicas, etc. Isso acabou sendo diluído ao longo do tempo. Ele foi candidato, disputou forte e já matou a eleição no primeiro turno com uma votação realmente muito forte, né? Uma votação muito expressiva. Mais de 60% dos votos, muito à frente do segundo colocado, de todos os outros candidatos juntos, etc. Então, na verdade, é isso. O fator Edinho Araújo existia e estava muito forte. É quase que essa eleição municipal, aproveitando o título de um livro vencedor do Nobel de Literatura, Crônica de uma Morte Anunciada, né? Exato. O Edinho estava escrito que ele tinha muita chance de ser o prefeito de Rio Preto, a menos que cometesse algum erro estratégico imperdoável na campanha, coisa que ele não é de fazer, ele não costuma errar desse jeito. Então, aconteceu isso, né, Edinho? Sem dúvida. Com certeza. O Edinho é um político muito hábil, com uma carreira muito bem sucedida, com inúmeras eleições em seu currículo. Naturalmente, eu acredito a vitória do Edinho muito mais ao que ele representa como personalidade política na cidade do que a possíveis fraquezas do seu principal oponente. Eu acho que qualquer que fosse a circunstância, qualquer que fosse, o Edinho dificilmente não seria eleito, né? Porque foi prefeito, ele foi eleito, foi reeleito. E assim como o Edinho, há 8 anos, não elegeu o sucessor, o Valdomiro também não elege o seu sucessor. Exato. Né? Então, porque naquele momento que o Edinho não tinha direito à reeleição, era o término de um segundo mandato. Exato. E depois de 8 anos de governo, você tem um processo natural de desgaste de qualquer governo que seja. O desgaste é absolutamente compreensível. Compreensível. Então, e aí você tinha naquele momento uma candidatura do Valdomiro, que também numa consequência, depois de mandatos de vereador, sendo por algumas eleições o vereador mais votado, depois mandatos de deputado, chega ao ápice com a eleição para prefeito. Né? Então nenhum governo, nem o próprio Edinho conseguiu conter a vitória do Valdomiro naquele momento, assim como o Valdomiro nesse momento não conseguiu conter a vitória do Edinho. E tudo isso porque cada cidade tem suas particularidades, cada cidade tem sua história diferente, né? Sem dúvida. E aproveitando Araraquara, que é uma cidade que está aí a 200 quilômetros de Rio Preto, ligada por uma avenida praticamente, né? Exato, uma cidade grande, importante, no centro do estado, né? Elegeu um prefeito do PT, o Edinho Silva, que inclusive... Muito ligado ao governo federal. Ao governo Dilma, né? Sem dúvida. Então, e por que elegeu o governo um prefeito do PT? Porque Edinho Silva ganhou, apesar de estar no PT, e o PT no auge de uma crise sem precedentes? Porque ele já tinha sido prefeito, e eleição para prefeito vale muito menos o partido, vale muito mais a pessoa e a história de cada um do que a sigla partidária. Isso eu não tenho dúvida. É uma eleição realmente personalizada, sem dúvida. Agora, outra coisa, Edinho, e agora, prefeito, né? Acho que a pergunta que a gente tem que fazer para o Edinho agora é essa, né? E agora, prefeito? Porque agora ele tem que assumir, o discurso dele tem que mudar um pouquinho, não é? Aliás, numa primeira entrevista que ele concedeu ao Diário da Região, logo depois da eleição, já mudou um pouco. Ele já, perguntado sobre prazo, etc., falou, não tem prazo.
O prazo, os planos são para o período todo, não quero falar em prazo, etc. Então é claro que ele não vai conseguir implementar todas aquelas transformações que ele estava desejando transformar. O discurso agora, na prática, na vida real, é diferente do discurso eleitoral, né, Edinho? Eu acho que o Edinho é importante, ele vai enfrentar uma nova dinâmica de, apesar do endereço no Andaló ser o mesmo, né, do gabinete estar no mesmo lugar, eu acho que ele vai ter novas experiências e muito mais desafios, apesar dele já ter sido 8 anos prefeito. Isso. É claro que é uma experiência fantástica que dá a ele a tranquilidade de planejar um mandato com mais sabedoria, ou né, ele consegue vislumbrar com mais tranquilidade o que ele pretende fazer nos próximos 4 anos. Registre-se também que ele conquistou não uma maioria na futura Câmara Municipal, mas uma cômoda posição na Câmara Municipal. Ele tem 8 dos 17 vereadores. Falta um para se um mudar de lado, mas enfim. A gente sabe que a eleição que a reprodução da eleição, do resultado pós-eleição da Câmara, ela muda muito depois que começa o mandato, né? Tanto de um lado como do outro, depende. Se o governo consegue impor uma agenda positiva, de pautas positivas, o prefeito, naturalmente ele consegue angariar mais apoio político na Câmara. Se ele já encontra dificuldades no começo, talvez não esse só apoio... nas pautas positivas, da agenda positiva, etc., mas também no poder de convencimento do prefeito em relação às pessoas que estão lá representadas na Câmara Municipal. É claro que todo prefeito eleito, ele sai com uma legitimidade popular que o Legislativo tende, num primeiro momento... E, além de tudo, ele está com a caneta cheia, né? Caneta para nomear cargos, etc. Isso acaba sendo... Exato. Tende, num primeiro momento, a respeitar e dar um voto de confiança. Mas aí vai depender também da composição, tudo isso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que o Edinho vai ter de diferente, que os 8... se eu não me engano, ele governou de 2001 a 2008. Acho que foi isso, eu posso estar enganado em relação ao número. 2001 a 2008. Ele disputou a eleição em 2000, ganhou do Mané no segundo turno, e depois foi reeleito em 2004, se eu não me engano, contra o próprio Mané também. Segundo turno, 2 eleições seguidas, ele ganhou do Mané. Só que nesses 8 anos, nós não tínhamos estabelecido, consolidado o fenômeno Facebook, o fenômeno da internet, que hoje que representa um divisor de águas na vida pública brasileira. E multiplica os críticos em mas multiplica muito. Então, apesar de ter uma atuação como parlamentar, na figura de prefeito, isso exige uma dinâmica diferente do gestor, né? E o Valdomiro sofreu e sentiu isso na pele, né? Ele não tinha no encalço dele só os veículos de comunicação, só a imprensa, né? Hoje, com o advento da internet, do Facebook, todo mundo tem na mão um potencial veículo de comunicação, né? As críticas viralizam muito rapidamente, né? Então, esse é um fator novo aí que a gente vai precisar ver como que o Edinho vai lidar com isso. Tá certo. O Edinho, o outro Edinho aqui, né? Edinho Baff. Deixa eu pedir sua licença para a gente fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco até para comentar um outro assunto. Os grandes problemas, os problemas emergenciais que o próximo prefeito vai enfrentar já. Alguns são muito graves, por exemplo, a questão financeira da Rio Preto Prev, o órgão de previdência privada da prefeitura. É muito grande a dívida, é muito grande o avolumar da dívida, o crescimento da dívida vai ser um problema sério. E tem outros problemas, a questão da saúde, sempre tem esse problema da saúde, demora em atendimento, demora nos exames, enfim. E ele andou prometendo criar o poupa-tempo da saúde, agora já falou que não tem tempo para executar isso, mas que vai executar, etc. Quer dizer, então a gente conversa um pouquinho sobre isso. Okay. Na vida real agora, o que muda? O que tem que mudar no discurso do candidato até agora há pouco? Vamos ver, rapidinho a gente volta na sequência, até já. Javep Chevrolet é o terceiro maior grupo em vendas Chevrolet do interior paulista. Concessionária classe A por 14 anos consecutivos. E a primeira a atingir 100% de satisfação em pós-venda de toda a história da GM.
Número 1 em vendas de consórcio Chevrolet no Brasil por 8 anos. 47 anos de tradição e credibilidade. Pensou em carro? Pensou Javep. ZZ Store, um espaço especial para locação de vestido de festas. Noivas, damas e pajens, debutantes, vestido para mães de noivas e noivos. Trabalhamos com o primeiro aluguel e festas em geral. Fazemos o seu vestido sob medida. Este mês de setembro, estamos com uma super promoção. A noiva locando conosco ganha o aluguel de uma dama ou o aluguel do pajem. A Unipet, Universidade Pet Shop, há quase 6 anos em Rio Preto, preza principalmente pelo bem-estar e cuidados com os bichinhos de estimação. Com instrutores constantemente atualizados e muito qualificados, a Unipet oferece cursos de auxiliar veterinário, tosador, banhista, estética animal e muitas outras áreas. Seja um excelente profissional, aprenda como lidar com o universo dos pets, um dos segmentos que mais cresce e emprega no Brasil. Venha para a Unipet. Como é bom sentir o meu cabelo. E eu posso me sentir ainda melhor. Você, capaz de mudar uma vida, pode mudar o cabelo também. Melhore a autoestima de uma criança com câncer. Participe de nossa campanha. Doe o seu cabelo para a confecção de perucas. Faça uma cuca feliz. Estamos de volta com Opinião Cidade, ao vivo pela TV Rio Preto, hoje conversando com o Edinho Baff, jornalista que tem participado de campanhas eleitorais na região de Campinas, etc., mas sempre muito atento aos resultados eleitorais do nosso quintal, né, na nossa cidade. E nós estamos comentando aqui com o Edinho os resultados da última eleição municipal em São José do Rio Preto, a vitória do candidato Edinho Araújo no primeiro turno, contra todos os demais candidatos, mas sobretudo contra o candidato apoiado pelo prefeito Valdomiro Lopes, o candidato Orlando Bolsoni, que nem chegou a segundo turno, a eleição foi decidida no primeiro turno. E eu estava conversando agora há pouco, Edinho, deixei meio no ar aqui uma pergunta para a gente saber, dentro da linha e agora prefeito, como encarar os grandes problemas, os problemas sérios que a cidade tem pela frente. Não há dúvida, há um problema emergente que é a questão da Rio Preto Prev. A questão financeira da Rio Preto Prev. Fala-se em dívida de R$1 bilhão, que seria equivalente a um orçamento do município durante um ano. É impagável, na verdade, né? Mas há outros problemas, a questão da saúde, sempre há queixas em relação à saúde. Essa questão toda que ficou muito evidente agora no final próximo da eleição, a questão dos buracos, da situação das ruas, etc., do mau estado geral da cidade. E agora, Edinho, o que o prefeito tem que fazer? Eu imagino que ele, um político hábil e sempre cioso dessas obrigações de um prefeito, né, Edinho, aliás, numa das primeiras administrações dele, ele foi considerado uma pessoa que ajudou a embelezar a cidade, cuidou dessa parte estética da cidade, digamos assim, e não foi só isso. Tanto é que se elegeu toda vez que disputou a eleição municipal em Rio Preto. E agora? Como é que ele vai mudar o discurso? Em que tom, em que velocidade, em que tonalidade ele tem que mudar o discurso? Gente, eu prometi tudo aquilo, mas não dá para fazer, ou vai dar para fazer? Como é que é isso? Ninguém admite exatamente que não vai dar para fazer tudo aquilo que foi prometido, não é isso? Né? A primeira certeza que a gente tem, Rei, é que não haverá uma admissão de que prometeu demais. Assim. Né? Isso com certeza não ocorrerá. Né? Eu acho que e o Edinho tem muita experiência, tem muita vivência na área pública. O mais importante nesse momento, acabou a eleição, é desarmar o palanque. Isso. Descer do palanque. Tanto quem ganha, tanto os vitoriosos quanto os derrotados. Né? Ganhar e perder faz parte
do processo democrático. Exato. Né? E aí tem que passar a viver 24 horas a cidade, seus problemas e seus desafios. Problemas existem, não é? Né? Os problemas existem e por isso que há uma campanha onde o debate é tão presente, né? E principalmente em Rio Preto. Eu tive a oportunidade de, no mês de agosto, mediar a primeira mesa redonda com os candidatos a prefeito no Colégio São José, e ali eu percebi claramente que todos os candidatos tinham convicções muito claras em relação à cidade. Agora, o primeiro passo é formar o secretariado. Né? Naturalmente, o prefeito eleito já deve ter uma ideia de quem que ele vai contar no seu primeiro escalão para comandar as principais áreas, as diferentes áreas. Na sequência, é fazer com que esse secretariado viva e conheça a realidade da cidade, mas de perto mesmo, não só no plano conceitual, realmente e nas mais diferentes áreas. A questão da Rio Preto Prev, que é a questão da previdência do funcionalismo público, esse não é um problema local, né? A gente vê esse debate da questão da previdência em todos os lugares. Em nenhum lugar ele fecha a conta. Nenhum lugar fecha a conta. Né? E principalmente nesse momento no governo federal. Né? Agora, tem que enfrentar o problema de frente, tem que ter soluções técnicas, mas também não dissociadas das questões políticas. Porque governo nenhum se sustenta apenas com as questões técnicas. Né? Então tem que ter um equilíbrio entre as decisões que precisam ser tomadas para que possa garantir, né, a aposentadoria de milhares de servidores municipais no futuro, que estão contribuindo hoje e o sistema não pode entrar em colapso. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho dúvida de que a nova administração vai também dosar medidas políticas para que possa se sustentar. Porque um governo bem avaliado não vive só de medidas impopulares. As medidas impopulares são necessárias, mas ele tem que ter equilíbrio com medidas bem mais aceitas, melhores aceitas pela população. Né? Equilíbrio, acho que é a palavra mesmo, viu, Edinho? Exato, exato. E assim, eu costumo dizer uma coisa. A campanha eleitoral é o momento, o processo democrático que é a campanha eleitoral, é o momento de apresentar ideias, propostas, perspectivas futuras e assumir compromissos. Nenhum candidato, nenhuma cidade do país, né, e nem em nível de governo estadual, federal, cumpre 100% daquilo que foi assumido durante um período eleitoral. Essa é uma falsa expectativa. Na verdade, é um protocolo de intenções. Exato. Né? Agora, e também nenhum candidato perde ou ganha uma eleição porque cumpriu tudo ou não cumpriu, ou deixou de cumprir uma única coisa. Né? O que faz porque assim, quando assume um novo mandato, naturalmente o gestor vai trabalhar para que depois de 4 anos ele seja reeleito. Sem dúvida. Né? E ninguém ganha por um único motivo ou perde por um único motivo. O que é avaliado é o conjunto da obra. O eleitor sabe reconhecer, olha, não deu para fazer tudo que foi prometido. Mas fez muita coisa. Até porque no meio do caminho há fatores que acabam interferindo nisso, crises econômicas, por exemplo, etc. Exatamente. Exatamente. Eu falo isso porque eu vejo muitas vezes em eleições municipais candidatos que apostam na derrota de A ou B porque ele não cumpriu uma de suas principais marcas da campanha passada. E isso depois você abre a urna não se configura, porque o eleitor sabe reconhecer o conjunto da obra. Ele reconhece, olha... Pode não ter feito aquilo, mas o que o eleitor, o que o cidadão não aceita é a passividade. Isso. Ele quer que o seu gestor, que o represente, viaje a São Paulo, viaje a Brasília, visite seu bairro, debata, converse, dialogue, né? Conteste, seja contestado, mas que viva a cidade 24 horas por dia e enfrente os problemas. Né? Então, eu acho que nesse ponto, com certeza o Edinho vai conseguir superar muitos desafios, mas outros
nem tanto, e vai caber à população depois fazer a avaliação. Sem dúvida. Agora vamos falar um pouquinho sobre Câmara Municipal. A Câmara Municipal, os resultados eleitorais dos vereadores em São José do Rio Preto estão em uma tendência que caminha para um subjúdice. Pode ser que questões jurídicas tenham que resolver a questão, porque houve algumas denúncias contra o candidato Fábio Marcondes, atual presidente da Câmara Municipal, de abuso do poder econômico e de compra de votos. Inclusive as denúncias chegam a esse limite. Ele tem se defendido dizendo que não, que nunca fez isso, etc. Mas há já um envolvimento meio comprovado de alguns assessores dele, ou de um assessor, ou cabo eleitoral dele, que comprometeria esse resultado da eleição. Quer dizer, não sei, não dá para prever ainda se a gente está falando em anulação de toda a votação do Fábio Marcondes, e com isso mudaria até a própria composição da Câmara Municipal eleita na eleição passada. Não sei se isso vai acontecer, mas é preocupante que tenhamos chegado a esse ponto, né, Edinho? É um pecado que tenha ocorrido isso, né? Não, com certeza. É um episódio, é um acontecimento que não estava previsto, que mudou a conjuntura política nesse momento em Rio Preto, especialmente porque você colocou, né, precisa acompanhar a evolução da apuração policial, né, quais serão os desdobramentos judiciais desta questão, né, confirmando quais os efeitos práticos e imediatos dessa situação no Legislativo, porque foi o vereador mais votado, com certeza contribuiu para a eleição de outros vereadores na sua coligação. Pelo menos dois. Pelo menos dois. É de uma coligação adversária do prefeito eleito. Exato. Né? Então é preciso. Agora, antes de tudo, é fato que até então o vereador Fábio Marcondes, que é presidente da Câmara, ele vinha numa ascensão política. Muito rápida, inclusive. Muito rápida, e que já tem, independente do resultado da apuração das investigações, ele já tem um prejuízo enorme à sua imagem. Sem dúvida. Né? Ele já tem um prejuízo já enorme. É irreversível, né? Então, assim, é claro que compete às autoridades policiais as investigações, claro, né, como ao Poder Judiciário a elucidação do caso, né, mas o que foi noticiado até agora já traz ao político, né, ao agente público Fábio Marcondes prejuízos muito grandes à sua imagem. Sem dúvida, não há dúvida. Edinho, eu queria agradecer muito a sua presença. Eu sei que a conversa aqui, o papo ia continuar por um longo tempo se a gente tivesse mais tempo. Obrigado pela presença. Acho que foi bacana a gente conversar um pouquinho, compartilhar com o nosso público essas impressões, né? Impressões de uma pessoa tão, já apesar de jovem, já com bastante experiência nessas avaliações, nessas medições que a opinião pública faz dos políticos, etc. Muito obrigado pela sua presença. Você não está sempre em Rio Preto, mas sempre que você tiver, volta aqui para a gente continuar conversando. Ao longo do mandato do próximo prefeito, dos próximos vereadores, aí a gente pode conversar bastante sobre isso. Vem mesmo, tá bom? Combinado. Obrigado, Rei. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Sempre um prazer estar aqui e com certeza voltarei em outras oportunidades. Nós agradecemos a você também que nos acompanhou em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já estamos deixando você convidado para estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.